Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Muito boa noite a todos. Graça e louvor rendemos a Deus por podermos estar em sua casa em mais este culto, para louvar a Ele, agradecer a Ele por tantas bênçãos em nossa vida. E hoje, com base nas leituras, especialmente a leitura do Evangelho, meditamos nesse tema: Jesus é o caminho que nos conduz sempre adiante em nossa vida, sempre um passo à frente, sempre seguindo o seu caminho rumo à vida eterna. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Se alguém, porventura, não pegou a sua Bíblia ao entrar na igreja, fique à vontade, ainda podem se levantar, em outro momento também, pegar a Bíblia, onde sempre as leituras, as senhas estão sendo projetadas, mas lemos a Sagrada Escritura das nossas mãos diante dos nossos olhos. Que Deus então assim abençoe esse nosso culto, e nós queremos iniciar invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus também, vamos ver através das leituras que Deus sempre nos chama ao arrependimento. Ele quer e se agrada quando confessamos a Ele os nossos pecados, na confiança de recebermos dele o perdão. E a confissão dos pecados nós a faremos conforme segue na nossa liturgia também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Confessemos, pois, em conjunto os nossos pecados, dizendo: Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. A todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, pode o fazer sempre na certeza de que Deus ouve, recebe esta confissão e tem alegria em estender o perdão. E nesta noite, Ele estende esse perdão a cada um de vocês, com todo o poder e glória, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode assentar-se. Nós vamos ler de forma responsiva o Salmo de número 146, Salmo de número 146, um salmo que nos convida ao louvor a Deus, um salmo que nos convida ao júbilo e também que confiemos única e exclusivamente em Deus para a nossa salvação. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver.
Não ponha sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. Ó Senhor Deus, põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Ó Senhor, proteja os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Até aqui a palavra do Salmo. E nós agora queremos nos colocar diante de Deus em oração. A congregação pode permanecer assentada assim como está e nós falamos com Deus. Ó querido Deus, bondoso Pai, como é bom nós estarmos em Teu caminho, sendo orientados por Ti, um caminho que é iluminado pela Tua graça, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Tu que és a lâmpada para os nossos pés, Tu que és a luz para o nosso caminho. Te louvamos porque assim podemos trilhar em nossa vida, seguindo a Tua voz, seguindo a Tua orientação, sempre em frente em nossa vida, sabendo que diante de nós está sempre à nossa espera, nos aguardando para nos acolher, nos abraçar, nos salvar. Obrigado, ó querido Deus, por seres em nossa vida o caminho que nos conduz de volta ao Pai eterno, com a Tua morte e sofrimento na cruz e com a Tua ressurreição ao terceiro dia. Obrigado por seres a verdade em nossa vida, da qual podemos confiar de olhos fechados. Obrigado por, mesmo diante da morte, Tu nos consolares com a vida eterna. Te louvamos, ó querido Deus, por estas dádivas em nossa vida. Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Ouvimos também a leitura agora da carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 9, um texto que nos chama também a prática da fé, a vivência conforme a orientação de Deus. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Deus aumentou muito. E os que tinham sido criados foram fora da terra de Israel. Começaram a se queixar do que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos se reuniram, todo o grupo de seguidores, e disseram: não, está certo nos deixar de anunciar a palavra de Deus, para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolheram entre vocês 7 homens de confiança, cheios de Espírito Santo e sabedoria, e nos entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pantemenas e Nicolau,
Antioquia. Não-judeus que tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos na cabeça deles. A palavra de Deus continuava a espalhar em Jerusalém. O número de seguidores de Deus crescia cada vez mais, e era o grande número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. A prisão de Estevão, um homem cheio de abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos deuses que tinham da cidade de Cirene e Alexandria, e os outros judeus na região de Sicília e de província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Muito obrigado, Nicole, pela leitura. A Bíblia tem, às vezes, uns nomes que embaralham a língua, uns nomes difíceis de pronunciar. Achei muito bacana que hoje no Catecismo a Nicole pediu: pastor, posso ler a Bíblia no culto? Posso ler uma das passagens bíblicas? E é tão bacana quando pessoas têm o interesse e querem ler a Sagrada Escritura. Então, obrigado, Nicole, por esta leitura tão importante para nós aqui. Nós convidamos agora todos a nós cantarmos o próximo hino 58 do Celebrai, Leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim hão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Próxima leitura da Palavra de Deus, encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 2 até o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 2 até o versículo 10. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce.
Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui a palavra de Deus, e nós nesse momento ouvimos a leitura do Evangelho também, conforme João capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 14, em sinal de respeito e reverência à palavra de Jesus, nos coloquemos de pé. João capítulo 14, dos versículos 1 a 14, onde está escrito assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Também queremos assim, de pé, confessarmos a nossa fé que nos une, conforme as palavras do credo niceno. E dizemos juntos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Ao por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem.
foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo, para a remissão dos pecados e a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se. Durante o cantar do próximo hino, as crianças são convidadas a virem à frente, diante do altar, colocar ali a sua maneira de agradecer a Deus pelas bênçãos através da oferta, e depois elas seguem com as professoras para o momento de escola dominical. Que Deus assim abençoe a todos nós. Amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solto o cabo da nau, tomo o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E nas tribulações ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solto o cabo da nau, tomo o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Pois com ele seguro estarás. Queridos irmãos e irmãs, momento especial que Deus nos dá para meditarmos na sua santa palavra e para que compreendamos e absorvamos os seus ensinamentos, vamos pedir que Ele nos abençoe, enviando-nos grande medida do seu Espírito Santo. Assim como estão assentados, nós oramos a Deus. Querido Deus, amado Pai Celeste, Tu nos chamaste e aqui estamos, para Tu poderes nos alimentar, nos fortalecer com os Teus ensinamentos, para que Tu possas nos iluminar novamente a mente, o coração, iluminar a nossa vida e o nosso caminho, com a certeza de que no Teu caminho estaremos sempre seguindo seguros na nossa jornada terrena, rumo à vida celestial. Abençoe-nos, ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito repouse sobre todos nós, em grande medida, para nos dar a Tua sabedoria e o entendimento. Por Cristo Jesus, o bom pastor.
Amém. Os textos bíblicos, eles nos permitem meditar tanto na vida presente, no dia a dia que nós levamos, mas também com os olhos fixos na eternidade. Podemos dizer que a cada passo que damos aqui em vida, nós fixamos o nosso olhar para a eternidade e mais perto da eternidade de Deus nós estamos. É esta cena, a imagem que Jesus faz com que os discípulos vejam. Perceba que aqui no texto do Evangelho de João, esse contexto, ele acontece um pouquinho antes da crucificação de Jesus, para que desta forma os discípulos fossem assimilando aos poucos a grande verdade e necessidade da morte e da ressurreição de Jesus. No capítulo 14 do evangelista João, é registrado, portanto, esta verdade a respeito da vida de Jesus e a respeito do que ele vai construir para cada um de nós. E na caminhada, então ele alerta: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É claro que os discípulos, quando ouviram esta grande verdade, eles não tinham o mesmo cenário que nós temos hoje. Eles não haviam passado ainda pela crucificação de Jesus. Eles não haviam passado ainda pela ressurreição de Jesus. Jesus vinha ensinando-os, alertando para esses dois grandes acontecimentos. No entanto, era uma cena e um cenário para eles do futuro. Não saberiam ainda quando aconteceria, porque eles já estavam vindo acostumados desde lá do Egito, sempre aguardando uma promessa. Os profetas anunciando o nascimento de Jesus, e ano após ano, geração após geração, o povo se fixava numa promessa que iria acontecer. Então, obviamente, esse cenário do nascimento do Messias, este povo nunca percebeu, nunca viu, não conhecia esse cenário. E assim estavam estes líderes, junto com Jesus, os discípulos, sendo ensinados sobre a grande verdade da sua morte e da sua ressurreição. Mas para eles isto era desconhecido. Nós já sabemos muito bem deste cenário, conhecemos de cor e salteado o cenário da crucificação e o cenário da ressurreição. E quando Jesus diz todas essas palavras aos discípulos, registradas pelo evangelista, ao nós lemos, para nós é muito tranquilo de crer, de aceitar, de entender o que Jesus está querendo para com os discípulos. No entanto, os discípulos ainda não tinham noção. Estas palavras, elas não batiam, pareciam palavras soltas aqui, outras lá, e que, jogadas ao vento, não faziam muito sentido para eles. E aos poucos Jesus começa a amarrar essas pontas, amarrar as palavras, amarrar essas cenas para que os discípulos compreendam. Percebam que na nossa vida como cristãos, a vida do povo de Deus foi sempre uma vida sendo orientada a caminhar para frente, a seguir em frente, não estacionar, não olhar para trás, Jesus lembra isso também, nem caminhar para trás, mas seguir sempre em frente na fé, na vida espiritual. O povo já aprendeu isto com Abraão, que falou da promessa de Deus de conceder ao povo uma terra prometida, a terra de Canaã.
O povo vivenciou isso com Moisés, que os tirou então da escravidão e os levou à frente, os levou adiante em direção a essa terra. O povo percebeu isso novamente com os demais líderes, Caleb e assim por diante. Todos eles conduzindo o povo sempre adiante, para uma promessa que estava por vir. Quando atravessavam o mar, havia outro obstáculo, e assim esses obstáculos eram transponíveis. Quando atravessava outro rio, tinha um muro gigante. Esse muro caía e eles desfrutavam das promessas de Deus. Então percebam que o povo de Deus foi ensinado desde o início a olhar para a frente, a caminhar, a seguir em frente na sua fé. E aqui nesse contexto, Jesus faz o mesmo com os discípulos. Jesus está próximo da sua morte e da sua ressurreição e faz com que os discípulos permaneçam alertas, para que não entrem em choque, para que não haja tormentos, para que não haja aflições. E ele diz bem claro que não fiquem aflitos, não fiquem aflitos, não entram em desespero, não pensem que agora vai ser o fim de tudo, não pensem que tudo que vocês viveram nesses 3 anos foi em vão, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Então Jesus diz, na casa de meu pai há muitos quartos, o que isto é para eles? E eu vou preparar um lugar para eles, para cada um. Como assim? E Tomé pergunta, Senhor, essas palavras são difíceis para nós entendermos. Nós não sabemos aonde o Senhor vai e o Senhor quer que sigamos o seu caminho. Para onde o Senhor vai? E como que uma resposta de Jesus não respondendo à pergunta, ele diz como se fosse algo desconexo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. De novo, Jesus coloca os discípulos numa estrada. E uma estrada, obviamente, é algo criado para conduzir pessoas, para ir e para vir. E quando Jesus se coloca como sendo o caminho, ele já aponta a direção. Aponta a direção. E a direção não é mais um mar, não é mais uma cidade, não é mais uma montanha, não é mais um muro, não é nada de físico mais. Mas ele aponta agora para o reino celeste. Algo que os discípulos não poderiam tocar, por maior milagroso que fosse abrir o mar vermelho, tocar nas pedras, no maná que Deus mandou, tocar na pedra e sair água, guerrear e ver Deus acabando com os exércitos inimigos, fazendo cair pedras do céu. Nada disto mais seria palpável para as suas mãos e para os seus olhos. No entanto, um caminho que os conduz para algo que os aguarda na eternidade, junto do Pai eterno. E sabemos que quando Jesus fala a respeito do Pai, é uma palavra, uma imagem que diante do seu povo, o povo de Israel, estavam muito acostumados a ouvir o Deus Javé, o Senhor Deus, o Eu Sou. E Jesus fala, é para este Deus que vocês estão migrando a sua caminhada. No entanto, não há como vocês chegar para o Pai, para o Senhor Deus, não há como retornar para lá, a não ser que vocês permaneçam neste caminho, a não ser que vocês permaneçam em mim, confiando em mim e vivendo em mim. Quando Jesus aponta nele para ser o caminho, ele também coloca diante dos discípulos para que confiem na verdade. Palavras, verdades, filosofias, são tantas que nós ouvimos ao nosso redor. Em quais delas confiar? Em qual orador, em qual pregador, em qual professor confiar? Naquele que tem a melhor retórica? Naquele que tem o melhor conteúdo? Jesus aponta que diante de todas as verdades, ele é a única forma de se chegar ao Pai. Há tantos outros ensinamentos e as pessoas têm liberdades para crer. Mas o único ensinamento que conduz de volta para o Pai eterno, para o Senhor Deus, para o Eu Sou,
para o Deus Javé é permanecendo no Filho, enviado para ser o Salvador da humanidade. Desta forma, meus queridos irmãos e irmãs, ainda hoje em nossa vida, Jesus é aquele que já preparou o caminho para nós. Já conhecemos o cenário da crucificação e o cenário da ressurreição. Esta cena é viva para nós, é concreta, nós cremos, confessamos e ensinamos estas verdades. No entanto, há uma promessa que ainda está invisível para nós, que nós não conhecemos, que não temos como tatear, como pegar, como transportar, que é a cena do reino celeste. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como será o céu. No entanto, os poucos detalhes que a Bíblia nos dá, que Deus nos permite conhecer, são detalhes magníficos. Só da Bíblia falar que lá não haverá pecado, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais tristeza, nem tristeza haverá lá no céu. Já faz com que a gente almeje esse lugar mais do que tudo. Em sã consciência, qualquer um de nós seres humanos gostaria de estar num lugar destes que a Sagrada Escritura coloca diante de nós. Nós podemos imaginar, e nesta imaginação é preciso que permaneçamos nesta certeza e nesta promessa que Jesus fez a estes discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Queridos irmãos e irmãs, você tem ouvidos, você tem olhos, você tem inteligência para buscar toda e qualquer outra sabedoria, outro conhecimento, outro ensinamento que o mundo oferece. Você tem olhos, você tem inteligência, você tem ouvidos, você tem mãos para procurar tudo isto. E está tudo ao teu alcance. Mas observe, se ali está a verdade de que Jesus apresenta. Se tudo isto que lhe é oferecido lhe mantém no caminho ou te tira do caminho. Se tudo isto te dá um consolo diante da morte ou te dá desespero diante da morte. Se tudo isto que lhe é apresentado te dá segurança e certeza absoluta de que se você morrer hoje, você tem a vida eterna junto com Cristo no reino dos céus. Nada do que for além da Escritura Sagrada consegue nos dar tamanha certeza. Por isso, o convite de Jesus para nós aqui é permanecermos neste caminho, ouvindo a sua verdade da Sagrada Escritura, para termos a convicção plena de que a nossa vida aqui neste mundo, ela vai findar, mas o foco não é aqui, o foco é na eternidade. Aqui, na realidade, onde nós podemos pegar, transportar, vivenciar, concretizar racionalmente, aqui Deus nos prepara para vivenciar algo que ainda não fazemos a menor ideia de como será. Porque a nossa mente ela é tão pequena que ainda não conseguimos dimensionar tudo que é viver num lugar eterno, sem fim, com plena paz, sem tristeza, sem prantos, sem choros, sem nada. Não conseguimos porque a nossa mente é criada e não conseguimos entender perfeitamente o Criador. Mas Deus nos dá a fé para crermos mesmo naquilo que nós não vemos, mesmo naquilo que não podemos pegar, mesmo naquilo que não podemos transportar e compartilhar. Mas a fé nos faz agarrar firme nesta verdade, assim como os discípulos também puderam experimentar esta confissão, esta promessa e esta verdade, e permanecer em Cristo como o único caminho para se retornar ao jardim do Éden, ao reino eterno, junto do nosso Pai, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Jesus é bem claro, eu sou o caminho, permaneçamos nele, buscando a sua verdade na Escritura Sagrada, e somente nela, e assim temos a certeza de que a nossa vida não é só aqui, mas principalmente na eternidade. Deus assim abençoe a mim e a você, hoje e para sempre. Amém. Nesse momento também podemos dar graças a Deus através do nosso ofertar. Enquanto nós ofertamos, nós cantamos o próximo hino,
que o grupo irá nos conduzir e nos que nós podemos ir cantando, meditando na sua promessa, nas suas palavras, para que assim agradeçamos a Deus também através do louvor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comarados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Nos coloquemos de pé para falarmos com Deus em oração. Bondoso Deus, eterno Pai, por tua misericórdia estamos aqui. Estamos aqui para te ouvir e te louvar. Nós te louvamos, pois enviaste o teu Filho Jesus, que mediante o teu sacrifício na cruz, venceu a morte e nos livrou da condenação. Obrigado pelo sustento diário, obrigado pelo bem-estar e por tua mão protetora. Tu nos proteges nas horas de perigo, nas horas de doença, nas horas de aflição, onde nós nos sentimos muito fracos, impotentes, incapazes, ali tu estás junto de nós. Concede-nos o mantimento para o dia a dia, concede-nos o trabalho para o nosso sustento, e que a tua mão nos proteja de doenças e traga a paz para a nossa alma e ânimo para as nossas horas difíceis. Especialmente, pedimos o sustento da nossa fé, fé esta que nos faz crer em Ti como nosso Senhor e Salvador. Mesmo diante de promessas que não vemos, que não podemos tocar nem transportar, mas a fé faz com que confiemos plenamente na Tua palavra, pois Tu és o Deus da verdade. Tu és o Deus das promessas, Tu és o Deus que cumpre tudo o que falas para cada um de nós. Pois sabemos que a mentira também tem um pai, e Satanás, como pai da mentira, sempre procura nos desviar da Tua verdade, que é plena, que é eterna, que é única em nossa vida.
Por isso pedimos que na palavra e na Santa Ceia, que temos acesso livre em nossa vida, que estes meios tu utilizes para nos fortalecer grandemente e diariamente em cada novo dia. Senhor Jesus, nós te louvamos, pois vieste ao mundo por amor. Porém, aqui foste desprezado como a pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus predestinou como sendo a pedra preciosa, a pedra angular, a melhor de todas. Concluíste aqui a tua missão e voltaste para o Pai. Estamos certos de que foste preparar um lugar para nós, e nós também queremos concluir a nossa missão, para um dia também voltarmos para o Pai e Criador. Por enquanto estamos aqui, onde o mundo nos apresenta muitos caminhos, e a nossa fé é questionada constantemente. Pela tua palavra, mostra-nos o teu caminho, e ensina-nos a viver na tua vontade e na tua verdade, e a fazer as tuas obras. Preserva-nos na tua graça, para sermos fiéis a ti. Firma-nos no teu amor, para sermos comprometidos com a tua missão. Usa-nos como pedras vivas na edificação da tua igreja e fortalece a nossa fé para darmos testemunho de ti como o caminho, a verdade e a vida. E quando a tua igreja passar por sofrimentos, ampara-a e mostra-lhe a direção. Quando ela tomar caminhos contrários à tua palavra, envia-lhes pastores e mestres fiéis para que preguem e ensinem a ti como o único caminho. Para quem chora, que sente dores, que sente tristezas e doenças, envia-lhes a paz e a cura. Conforta cada um com a certeza de que tens preparado um lar no céu para todos nós. E todo aquele que em ti crê, confia e permanece nesta fé eternamente, receberá a coroa desta premiação. Guarda-nos firmes na esperança de um dia morarmos na casa do nosso Pai e Criador, para que através de Cristo Jesus como nosso Salvador, nós recebamos o cumprimento desta promessa. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, o qual também nos ensinou a orar, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão de todos os vossos pecados, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. E que a paz que o perdão de Cristo nos traz esteja sempre presente em vossos corações. Amém. Podem sentar. Muito bem. A ceia está preparada, Cristo está aqui presente, com o seu corpo e sangue, sua presença real, porque real também é o nosso pecado, e real precisa ser a borracha que apaga esses pecados. Esta borracha que apaga é o amor de Deus, através de Cristo Jesus, que nos dá o perdão, a vida e a salvação. Que Deus abençoe, esta ceia na vida, no coração, na mente de cada um de nós, e durante o cear, nós ouviremos o fundo musical. Talvez ali, Emster, podes auxiliar ali, colocar um fundo musical ali junto
O Vitor ali, tá bom? Bem-vindos, portanto, pois tudo já está preparado. Amém. Tomai e comeis o corpo de Cristo, dado para o perdão.
como filhos de Deus, educados que somos, ensinados por Ele, vamos ser gratos por tantas bênçãos que Ele nos concedeu. Nos coloquemos de pé. Sigamos junto a liturgia de gratidão, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar. Muito bem, chegamos ao final de mais um culto que Deus nos permitiu celebrar em honra e glória a Ele e para o nosso